Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Quero convidá-los a abrir a Sagrada Escritura no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 1 ainda. Nós vamos ler do verso 35 até o verso 45, embora a minha pregação hoje seja com base no verso 40 até o 45. Então vamos ler do verso 35 até o 45. Os que puderem ficar de pé, em reverência à palavra de Deus. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e toda parte vinham ter com ele. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Pai, nós estamos agora diante da Tua Palavra, nós já dirigimos as nossas orações, os nossos louvores ao Senhor nessa noite, tendo a certeza de que o nosso culto foi mediado pelo Senhor Jesus, de modo que se tornou agradável ao Senhor. Agora, Senhor, que reverentemente ouviremos a Tua Palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, o Senhor fale e não o homem. Que a Tua Palavra, ela encontre terra boa nessa noite, que a Tua Palavra possa de fato nos transformar tanto aquele que fala quanto aquele que ouve, e que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, rocha minha e redentor meu. Podeis sentar, meus irmãos. Meus amados irmãos, na Índia, a sociedade é dividida em pelo menos 4 castas. Uma casta é um grupo social com certos direitos de nascimento. Então, nós temos na Índia os Brahmis, que são aqueles que estão no topo da pirâmide, os professores, os intelectuais, a alta sociedade. Nós temos os Kshatriyas, ou políticos, guerreiros, estão um degrau abaixo do topo dessa pirâmide. Nós temos os Vaishyas, que são os empresários, os comerciantes, estão aí no terceiro degrau das castas da sociedade indiana. E temos por fim os Shudras, ou os trabalhadores braçais. A partir dessa última casta, de acordo com a cultura indiana, surgiram milhares de subcastas inferiores a essas 4 castas principais. No fim dessa lista estão os chamados intocáveis, que são, na cultura indiana, chamados de Dalits. Essas pessoas eram chamadas assim porque
Eles eram considerados os párias da sociedade. Eles haviam quebrado regulamentos daquela sociedade, haviam, por exemplo, tocado em uma pessoa que morreu, ou haviam limpado uma latrina ou um esgoto qualquer. Bastava isso para que alguém de uma casta superior fosse rebaixado a uma casta inferior. Isso durou séculos naquela cultura. Somente com a modernidade é que essas coisas mudaram. No texto que nós lemos, nós encontramos um equivalente ao que seria na cultura indiana um Dalit. Eu estou falando aqui de um leproso. Nós conhecemos uma doença chamada lepra. Pelo menos conhecemos de ouvir falar. Eu, pelo menos, conheço de ouvir falar. Mas sei que trata-se de uma doença terrível, que no Brasil e no mundo matou milhares de pessoas. A lepra é uma doença de pele capaz de fazer com que a carne dos indivíduos acabe sendo destroçada, corroída. O indivíduo tem os membros amputados ou comidos por aquela doença. A palavra que aparece na Bíblia para lepra, na verdade, não é um equivalente ao que nós conhecemos como lepra hoje na nossa sociedade. É uma série de doenças de pele que tornava o indivíduo impuro, o indivíduo intocável, o indivíduo que não poderia se relacionar com outras pessoas. Nessa noite, meus irmãos, eu quero falar com base nesse texto, nesse sermão, o seguinte título, eu quero dar o seguinte título a esse sermão: Jesus recebe pecadores impuros ou pecadores intocáveis. Hoje, meus irmãos, nós veremos que Jesus recebe pecadores impuros e os limpa, ainda que o preço disso seja pagar com a sua própria vida. Hoje nós veremos, meus irmãos, que por conta do pecado, todos nós vivemos em um mundo de aflição e de sofrimento, mas devemos ir até Jesus para encontrar alívio para o nosso sofrimento. Hoje nós veremos como Jesus reage ao nosso sofrimento quando nós o buscamos. Por fim, meus irmãos, hoje nós veremos que Jesus salva os pecadores e lhes dá a sua palavra para que eles vivam de acordo com ela. Nós veremos isso em 3 partes. Em primeiro lugar, preste atenção no verso de número 40. Nós vivemos, meus irmãos, em um mundo de aflição e sofrimento. Observe o que diz o verso 40. Aproximou-se dele um homem leproso. Essa doença, como eu já disse aqui de início, era uma doença terrível. Se você quer saber o que prescrevia a lei de Deus no Antigo Testamento, para quem tinha essa doença, leia Levítico capítulo 13, quando você estiver em casa ou quando tiver mais tempo. Levítico capítulo 13 vai dizer como era o leproso, ou quando era alguém que era diagnosticado com lepra. Quem fazia esse diagnóstico era o sumo sacerdote, ou um sacerdote que morava em qualquer daquelas cidades. A pessoa que tinha lepra era logo afastada dos demais, ela não podia conviver com ninguém. A gente acha que a Covid-19 causou o isolamento das pessoas, mas a Covid-19 não pode nem ser comparada ao que era a lepra. As pessoas não moravam nas cidades quando tinham lepra, elas eram obrigadas a sair da cidade, elas moravam em locais onde só os leprosos estavam, só os leprosos estavam no caso. Então eram os leprosários. Então o Levítico diz que o leproso, ele precisava andar com a roupa rasgada. Imagine alguém que precisava andar com a sua roupa rasgada, que ao se aproximar de outra pessoa de longe que não tinha lepra, precisava gritar dizendo impuro, impuro, para que alguém soubesse que ele tinha lepra. Essa pessoa, além de ser isolada da sua família, da sua cidade, da sua sociedade, ela era também proibida de frequentar os serviços religiosos ali do povo de Deus. Ou seja, ela era isolada, estava no cativeiro, não podia pertencer ao povo de Deus. Essa era a situação de uma pessoa com lepra, não podia entrar na cidade.
Se entrasse, deveria gritar: leproso, leproso. Meus irmãos, esse texto nos ensina, sobretudo, que nós vivemos em um mundo de aflição e sofrimento, não somente por causa de doenças como essa. O mundo em que vivemos, como todos nós sabemos, eu tenho certeza que todos nós passamos por algum tipo de sofrimento, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida particular, seja na nossa vida conjugal, seja na nossa vida cristã, de uma forma geral. Então todos nós sabemos de perto o que é o sofrimento. E aqui nós encontramos talvez o maior grau de sofrimento no que diz respeito à doença naquela época. A lepra era de fato uma doença terrível. E aqui, meus irmãos, nós encontramos aqui também uma receita do que devemos fazer quando estamos sofrendo. Veja, a atitude do leproso, no verso 40, nos ensina o que fazer quando nós estivermos sofrendo. Em primeiro lugar, o leproso procura Jesus, ele aproxima-se de Jesus, é o que diz o início do verso 40. Lembre-se que, de acordo com o contexto que nós lemos no verso ou nos versos anteriores, Jesus está visitando os povoados da Galileia, que são muitos. Então Jesus está de povoado em povoado, de sinagoga em sinagoga. Logo ele fica uma pessoa extremamente conhecida no primeiro ano do seu ministério, acompanhado daqueles discípulos, ainda aqui no Evangelho de Marcos, que nós vimos algumas semanas atrás, Jesus chamá-los quando eles estavam no barco, pois eram pescadores. Então, meus irmãos, nós encontramos aqui Jesus em um desses povoados, e o leproso ouve falar de Jesus e vai buscar a Jesus. Ele nos ensina outra coisa, além de procurar Jesus, ele roga a Jesus de joelhos, ou seja, ele faz uma oração quando está sofrendo. Ele faz uma oração, ele se aproxima de Jesus e roga a Jesus de joelhos. É bem verdade que ele poderia ter rogado a Jesus em pé, ou poderia ter rogado a Jesus em outra posição. Aqui nós encontramos de fato ele se humilhando, por isso que aqui a Escritura enfatiza que ele estava ajoelhado, mas não significa que alguém só pode orar se for ajoelhado. Eu digo isso porque ontem, no estudo bíblico aqui, um dos irmãos, na verdade uma irmã, me fez essa pergunta, se a oração ela só poderia ser feita de joelhos. Mas aqui nós encontramos o leproso, de fato, como alguém que está humilhado diante de Jesus. Observe que ele pede com humildade, ele diz assim: se quiseres, podes purificar. Não sabemos qual foi a reação das pessoas que estavam ao redor de Jesus ao perceber que ali estava um leproso. Nós não sabemos qual foi a reação daquelas pessoas, mas Jesus atendeu o leproso. Jesus olha para o pedido do leproso, o pedido está de acordo com a vontade de Deus, porque, observe, o leproso não reivindica nenhum direito quando faz essa oração. Às vezes nós achamos que porque estamos sofrendo, porque estamos passando alguma dificuldade, nós temos o direito de reivindicar as promessas de Deus que dizem que nós vamos ser bem-sucedidos. Infelizmente nós pensamos dessa maneira. Eu conversava outro dia com um irmão que me perguntou a respeito das promessas de Deus e como conciliar essas promessas de Deus com o sofrimento que ele estava experimentando naquele momento. Como é que eu vou conciliar isso com o sofrimento que eu estou experimentando? Na verdade, o leproso aqui, ele nos ensina como nós devemos agir quando estivermos sofrendo. Pedir, ou seja, nos submeter à vontade soberana de Deus. Pode ser que no conselho ou na providência divina, na sua perfeita providência, Deus tenha determinado que você precisa sofrer mais um pouco. Pode ser que, de acordo com a vontade soberana, a sua dor, a dor na sua perna, nas suas costas ou em qualquer lugar, permaneça. Ela não seja curada na hora que você quer que seja curada. Pode ser que o desejo de ser aprovado em determinado posto de trabalho
num concurso, não seja a providência de Deus para agora, não seja o que Deus queira para agora. Então, o leproso, na verdade, está com a atitude correta quando ele diz a Jesus: se quiseres, podes purificar, se quiseres. E nós vamos, irmãos, observar no segundo ponto, no verso 41 ao 42, qual é a atitude ou qual é a reação de Jesus ao sofrimento do leproso. Observe o que diz o verso de número 41. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão. Meus irmãos, o texto grego aqui, para ser traduzido literalmente, ele diz literalmente que os órgãos internos de Jesus, as suas entranhas, foram removidas ou foram movimentadas. Todos nós já tivemos a experiência de passar por alguma situação em que o nosso estômago ficou revirado. Todos nós tivemos essa situação. Entendo que é isso que aconteceu com Jesus aqui na sua profunda comoção, ou seja, ele foi afetado profundamente com o que estava vendo na vida daquele homem. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, sobretudo, que nós servimos a um Deus que sofre conosco, que sabe o que é padecer, como diz o profeta. Há um Deus que não está ausente quando nós sofremos. Há um Deus que, como alguém já disse, foi crucificado. Há um Deus que morreu, mas há um Deus que ressuscitou também. Então, meus irmãos, aqui Jesus se compadece, se identifica com o sofrimento do leproso. E Jesus não faz uma cura à distância. Jesus aqui não mantém o distanciamento social. Jesus poderia ter feito uma cura com a sua palavra. Os evangelhos estão repletos de exemplos de curas que Jesus fez à distância. Jesus disse uma palavra e alguém que estava a quilômetros foi curado. Jesus falou e alguém na hora teve a sua saúde restabelecida, mas aqui nós não temos uma cura sanitária, podemos dizer assim. Jesus fez questão, e Marcos é o único evangelista que registra isso, Jesus fez questão de tocar no leproso. Ele estende a sua mão e toca no leproso, toca no intocável, que era o leproso. E na mesma hora, Jesus diz assim: eu quero, fica limpo. Observe que a vontade de Deus aqui é manifesta positivamente quando nós nos submetemos à vontade de Deus. Foi o que o leproso fez. Se quiseres, ele não disse, eu estou precisando. Ele não disse, tem que ser agora. Ele não determinou a cura. Ele simplesmente disse, se quiseres, se for a tua vontade. Na mesma hora, Jesus disse, eu quero, fica limpo. E no mesmo instante o leproso foi curado, meus irmãos. Eu lembro aqui do que William Hendrickson, um estudioso do Novo Testamento, disse a respeito dessa cura. Ele disse que os curandeiros aprendam com o que Jesus fez aqui. As igrejas evangélicas, infelizmente, nas suas diversas denominações, têm, como nós sabemos, contrariado o que a Escritura diz aqui, no sentido de dizer que é possível que alguém reivindique os seus direitos diante de Deus e exija que o sofrimento pare. Uma delas, inclusive, tem um letreiro embaixo do seu nome, que é um verdadeiro slogan, que diz assim, pare de sofrer, como se isso estivesse ao alcance de quem está sofrendo. E de fato, aqui nós encontramos uma lição, como Hendrickson nos lembra, que os curandeiros aprendam. A cura que Jesus fazia era instantânea, não era uma cura como aquelas que os televangelistas americanos estavam acostumados a fazer na década de 80, na década de 90, que foram desmascarados por diversas vezes, quando pessoas ou jornalistas filmavam as pessoas que supostamente haviam sido curadas,
e depois essas pessoas estavam de fato nas cadeiras de roda, nos hospitais. Então nós sabemos que não era assim a cura que Jesus fazia, e a que Jesus faz, porque Ele não deixou de operar milagres. Ele não deixou de operar milagres. Ele opera milagres. Ele é Deus, Ele pode fazer um milagre quando Ele bem quiser. Por isso nós devemos orar, se for da tua vontade, como fez o leproso aqui. Meus irmãos, aqui nós encontramos no verso 32 ao 39, por isso eu fiz questão de ler esse texto. Na verdade não li o 32, li do 35 em diante, mas ele também está no contexto dessa passagem. Nós encontramos nesse texto introdutório ou de transição entre o acontecimento que foi a libertação do endemoniado, no verso 21 até o verso 28, e a cura aqui do leproso, no verso 40. Nesse intervalo nós encontramos aqui a revelação também da vontade final de Deus no que diz respeito ao sofrimento dos seres humanos. Observe que Jesus diz assim: eu vim para anunciar o evangelho também a essas pessoas. No caso aqui, no verso de número 38, ele diz: foi para isso que eu vim. Mas observe que no meio do caminho da missão de Jesus, que é anunciar o evangelho, ele aliviou o sofrimento de muita gente. Ele curou muitas pessoas, ele alimentou muitas pessoas. Isso nos ensina que a vontade final de Deus é acabar com o sofrimento no mundo. Eu sei que os ateus, eu sei que os agnósticos, eles desafiam constantemente o cristianismo com a pergunta: se Deus existe, por que é que existe o sofrimento no mundo? Se Deus existe, por que é que Ele não acaba com o sofrimento no mundo? Por que pessoas boas sofrem? Por que pessoas boas morrem? A resposta, meus irmãos, é que Deus acabará finalmente com o sofrimento no mundo. Essa é a sua vontade. Ele já começou a fazer isso quando da vinda de Jesus. E a igreja, meus irmãos, aqui essa palavra é para nós. A igreja, ela tem a continuidade da missão de Jesus, não só de levar o evangelho, mas de diminuir o sofrimento das pessoas no mundo inteiro. A igreja precisa fazer isso. Essa é a missão da igreja. Em terceiro lugar, do verso 43 ao 45, nós vamos aprender uma última lição que esse texto traz para nós. É que após a salvação, após termos sido salvos, nós temos uma missão, a missão de obedecer, ou seja, a missão de viver de acordo com a palavra de Deus. Observe, meus irmãos, os versos 43 e 44, que Jesus diz assim, depois que cura aquele homem, depois que restaura a vida daquele homem, ele diz, no verso 44, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. A pergunta aqui, meus irmãos, é por quê? Por que Jesus quer que o leproso não diga nada a ninguém? Por que Jesus quer que o leproso vá até o sacerdote para que o representante da religião oficial de Israel autentique a cura do leproso? Veja, meus irmãos, a cura aqui é diferente das outras curas que Jesus fez. Um cego, quando era curado, era facilmente identificado que essa pessoa foi curada. Um aleijado, quando era curado por Jesus, também era facilmente identificável que ele antes era um aleijado e depois passou a ser uma pessoa normal. Mas no que diz respeito à lepra, partes que não podiam ser vistas pelas pessoas, estavam embaixo das roupas daquelas pessoas que tinham lepra, elas não poderiam ser constatadas que de fato aquilo tinha desaparecido. É por isso, meus irmãos, que a maioria dos estudiosos, entre eles o erudito do Novo Testamento, N.T. Wright, entende aqui que a proibição que Jesus fez ao leproso de não dizer nada a ninguém no que diz respeito a
aquela cura e de ir ao sacerdote era, meus irmãos, na verdade uma necessidade, porque somente o sacerdote poderia dar o atestado ao leproso para que ele andasse por aí mostrando o atestado. Olha aqui, eu fui curado. Então, cadê o atestado? O leproso poderia mostrar o atestado, pois quem determinava esse tipo de cura era o sumo sacerdote. Por isso que o leproso deveria ir até Jerusalém em algum momento para constatar essa cura de fato. Além disso, meus irmãos, é possível que Jesus não quisesse atrair também o tipo de atenção errada que uma cura como essa poderia trazer para ele e para o seu ministério. As pessoas poderiam perguntar: será que alguém que não segue a lei é de fato um enviado de Deus? Será que alguém que não obedece o Antigo Testamento é de fato um enviado de Deus? Será que a sua mensagem da chegada do reino de Deus é verdadeira? As pessoas poderiam perguntar se Jesus fosse de encontro ao templo naquele momento, se Jesus fosse de encontro à lei de Deus naquele momento. Será que as pessoas não perguntariam isso? Será que ele não é mais um enganador, um revolucionário? Por isso que Jesus diz ao sacerdote, ou melhor, ao leproso, que ele vá até o sacerdote, que ele faça tudo conforme está prescrito na lei de Deus. Além disso, meus irmãos, vocês devem se lembrar que Jesus não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. Ele era de fato um verdadeiro israelita, um verdadeiro judeu, aquele que cumpriu de fato o que a lei de Deus determinava no Antigo Testamento. Mas o mais impressionante aqui, meus irmãos, nessa passagem é o que ocorre no verso de número 45. Observe, leia o verso de número 45. O que é que o leproso fez no verso 45? Quando ele saiu, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia. A coisa mais impressionante aqui dessa passagem, meus irmãos, é que após ser curado, a primeira coisa que o leproso faz é desobedecer a Jesus. Essa é a coisa mais impressionante que acontece nessa passagem. Após ter sido curado da sua doença incurável, pois era assim que os sacerdotes entendiam a lepra, eles comparavam a lepra como sendo a morte. O indivíduo que era curado de lepra era considerado um indivíduo que voltou dos mortos. Eles eram considerados zumbis, mortos-vivos. Mas a primeira coisa que esse homem faz depois que ele foi curado é desobedecer a Jesus. Meus irmãos, isso também acontece conosco. Quantas vezes após recebermos uma bênção de Deus, quantas vezes após recebermos uma dádiva de Deus, nós também não nos sentimos autorizados a desobedecer, nem que seja um pouquinho da palavra de Deus. Afinal de contas, nós fomos agraciados por Deus, então não vai fazer diferença se nós obedecermos ou não obedecermos. Quantas vezes isso também não acontece conosco? Mas há uma lição profunda aqui, meus irmãos, uma lição profunda em toda essa história. No começo da história, vocês devem se lembrar que o leproso era alguém que não podia entrar na cidade. Vocês se lembram disso? O leproso é alguém que não podia entrar na cidade. O que é que acontece aqui no verso de número 45? Leia o verso de número 45, ou melhor, termine de ler o verso de número 45. O que é que acontece? O leproso entra na cidade, começa a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Observe, meus irmãos, que a lição profunda aqui é que o leproso era alguém que não entrava na cidade, agora é Jesus que não pode mais entrar na cidade. Os papéis se inverteram nessa história aqui. O que acontece aqui, meus irmãos, e Marcos nos chama a atenção para isso, é que por trás dessa história está o texto de Isaías, que nós lemos no início do nosso culto hoje. Isaías 53, o verso de número 4, que diz que ele tomou sobre si
as nossas doenças, as nossas enfermidades. O que acontece aqui é que Jesus troca de lugar com o leproso. Meus irmãos, Ele troca de lugar conosco, comigo, troca de lugar com você, troca de lugar com cada um de nós. Foi isso que aconteceu aqui na cruz. O que Marcos nos chama a atenção é para dizer que, de fato, Jesus se tornou um leproso em nosso lugar e por causa de nós. Para dizer, como algum pai da igreja disse no passado, ele não pode mais entrar na cidade para que você entre na cidade, para que eu entre na cidade, para que nós entremos na cidade de Deus. Nós éramos como esse leproso, não tínhamos o menor direito nem a condição de entrar na cidade de Deus. Foi somente pelo fato de que Jesus trocou de lugar conosco que nós agora temos condição de entrar na cidade de Deus. Jesus ficou de fora das cidades para que o leproso entrasse na cidade. Isso também aconteceu conosco, meus irmãos. Que Deus nos dê coração grato e, sobretudo, graça para obedecê-lo, como não fez o leproso, nessa ocasião pelo menos, mas que possamos viver de acordo com a sua palavra. Vamos orar. Pai, nós te louvamos nessa noite. Te louvamos, Senhor, pela tua graça sobre nós. A tua graça, ó Deus, que nos preservou até esse dia. O Senhor é quem conhece as nossas aflições, o nosso sofrimento, o sofrimento de cada um dos teus filhos, o sofrimento do mundo inteiro nesse momento. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor se compadece de cada um dos seus filhos, se compadece sobretudo através de Jesus, aquele que carregou as nossas enfermidades, aquele que levou os nossos pecados na cruz do Calvário. Pai bendito, que o Senhor nos dê coração obediente, coração grato, coração que é inspirado pelo Teu Filho Jesus, pelo Espírito Santo. Pai bendito, que possamos de fato viver para a Tua glória, sabendo que o Senhor foi aquele que nos habilitou, nos purificou, nos tocou quando ninguém mais poderia nos tocar. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Vamos cantar.